Senhor Jesus a todos. Quem eu ainda não falei, Mariette, irmã Larissa, irmã Taninha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor. Certa vez eu estava numa dessas viagens aí, eu ouvi a história de uma menina que ela era muito pobre. Para ajudar a família, ela começou a trabalhar em uma fábrica de calçados. E lá nessa fábrica, com um monte de outros funcionários, ela era constantemente humilhada, explorada. As pessoas tratavam mal os funcionários. E aconteceu que, depois de muitos anos, a vida dela tomou um rumo inesperado. Um dos caras que eram os sócios, que eram donos da loja, da fábrica, ele se casou com ela. E, após o casamento, o marido resolveu desfazer a sociedade que ele tinha com aquela fábrica e abriu uma fábrica nova e colocou ela como sócia. Quando isso aconteceu, os funcionários novos que foram trabalhar nessa fábrica que foi construída, eles tinham a esperança de que trabalhar naquele lugar ia ser algo diferente. Porque, afinal de contas, aquela menina, ela tinha passado por toda essa questão de injustiça no trabalho, toda essa questão de dureza, esse ambiente ácido. Então, eles esperavam que aquele ambiente de trabalho fosse ser um ambiente de trabalho diferente. Só que as expectativas dele foram frustradas, porque, para surpresa de todo mundo, trabalhar para ela acabou sendo pior do que trabalhar na fábrica onde eles trabalhavam antes. Essa história me fez refletir um pouco que muitas das vezes nós nos esquecemos das nossas experiências passadas e acabamos por cometer erros ainda piores na nossa vida. Da mesma forma acontece na caminhada cristã. Nós podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou e da misericórdia que nós recebemos da parte de Deus. E ao invés de estendermos essa mesma graça aos outros, nós podemos passar a agir com dureza e um julgamento exacerbado. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. Sobre a importância de nós nos lembrarmos da graça que nos alcançou. Os irmãos podem abrir as Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Lucas 13, 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém, irmãos? No capítulo anterior, no 12, o Senhor Jesus já havia falado sobre o juízo vindouro, ao qual todos nós seremos submetidos. E lá em Lucas 12, 35 ao 48, o Senhor nos exorta a sermos servos vigilantes, estarmos sempre em um estado de prontidão, tendo como certo que o nosso Senhor vai voltar, todavia sem saber quando Ele vai voltar. E existe um destaque especial para o versículo 48, porque o Senhor reforça que a ignorância não vai ser inocentada e que o conhecimento será ainda mais responsabilizado. Logo depois, ele nos ensina sobre a importância de estarmos
A importância de nós acertarmos a nossa vida com Deus durante o decorrer da nossa vida, né? Ali Lucas 12, 57, 59, quando ele vai nos dizer que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Se considerarmos que nós temos como preço a ser pago o preço do pecado, implicitamente o que está sendo dito ali é que a condenação é eterna, porque nós, como todos sabemos, não temos como pagar pelo preço do pecado. Após todos esses ensinamentos, algumas pessoas se aproximam de Jesus, como nós lemos, para informá-lo sobre uma grande tragédia que aconteceu em Jerusalém. E, embora existam várias linhas de interpretação no que diz respeito à motivação por trás dessa notícia, né? Por que essas pessoas estão trazendo essa notícia para o Senhor? Né? Talvez quisessem colocar Jesus contra Pilatos, esperando um posicionamento político da parte de Cristo. Afinal de contas, a Galiléia era uma província controlada por Herodes Antipas e não por Pilatos, né? Ou, de repente, o propósito seria alertar o Senhor sobre a crueldade de Pilatos. Olha só, olha o que Pilatos fez com os galileus. Mas a forma como o texto vai se desenrolando e todo o contexto sugere que a linha interpretativa aqui mais coerente é de que a motivação por trás do anúncio, que fez com que essas pessoas trouxessem esse anúncio até Cristo, não era apenas de informar ao Senhor sobre uma tragédia, mas insinuar que aqueles galileus que morreram eram de alguma forma mais pecadores do que os outros e, por consequência disso, merecedores de tal destino. Essa era uma linha de pensamento muito comum naquela época, e nós podemos recorrer, por exemplo, ao Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, para vermos uma situação parecida, onde os discípulos interpelam Jesus com relação a um cego de nascença, por exemplo. Diz o texto: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ao que Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O homem nasceu cego, mas não por causa de um pecado pessoal ou um pecado de seus pais, mas ele nasceu naquela condição para que se manifestasse nele as obras de Deus. Infelizmente, ainda nos nossos dias, pensamentos como esse continuam presentes no nosso cotidiano, mesmo que de forma mais sutil. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu vi alguém que estava pregando no púlpito, dizendo que o autismo era uma consequência do pecado dos pais. Como se a condição fosse uma punição divina pelos erros cometidos pelos pais. Não precisa dizer para ninguém que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, é incoerente, não faz o menor sentido. Mas deixando de lado a questão da enfermidade e focando no pecado de forma geral, nós temos uma tendência a enxergar o mundo a partir da nossa própria perspectiva. Nós olhamos e julgamos com o nosso próprio senso de justiça, ou seja, com aquilo que nós acreditamos que é justo, e muitas das vezes somos rápidos em condenar. No entanto, nós nos esquecemos de um ponto muito essencial nisso tudo, que se fôssemos julgados no passado com o mesmo rigor que aplicamos aos outros no presente, talvez eu e você, o nosso eu do passado, seria tão condenável quanto qualquer pecador que nós hoje insistimos em condenar. Isso é algo que nós devemos pensar e refletir sobre isso. Falamos muito da condição, falamos muito da condição dos outros, quando nós deveríamos olhar mais para a nossa própria condição. Tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão é uma atitude louvável. Se, somente se,
já tivermos retirado as árvores presentes nos nossos próprios olhos. Denunciar o pecado do mundo só faz sentido depois que nós confessamos os nossos próprios pecados diante de Deus. Paulo é muito assertivo quando ele fala com Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, quando ele começa uma frase dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Quando o avião está caindo, né, todo mundo aqui que já pegou um avião, você aprende que a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a sua própria máscara, para depois, então, você colocar a máscara na pessoa que está ao seu lado. Tem cuidado de ti mesmo. O que Jesus nos diz no versículo 2 e 3 é muito revelador, pois ele nos mostra que, do ponto de vista da justiça de Deus, todos são igualmente carentes de misericórdia. Diz assim o texto: respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido desta forma? Ele responde: não vos digo, ou vos afirmo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E ele continua e vai dizer: e aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, vocês acham que eles foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? De forma alguma. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que nós temos visto é que acontece um incêndio em algum lugar e as pessoas dizem: isso aconteceu por causa do pecado daquela cidade. Como se não houvesse outras cidades em situações ainda pior, como se não houvesse um justo sequer naquela cidade. Acontece um terremoto em algum lugar e as pessoas dizem: aquilo ali com certeza é porque aquele povo fez isso e não sei o quê, como se não existissem povos piores sobre a face da terra. Alguém perde tudo financeiramente num revés do mercado financeiro, alguma coisa, Deus está pesando a mão sobre a vida daquela pessoa. Fica a ideia errada de que as pessoas que morrem nessas catástrofes naturais, guerras e coisas desse tipo, seriam de alguma forma mais culpadas do que as inúmeras outras pessoas espalhadas pelo mundo que não estão nem aí para o Evangelho. Não é isso que Cristo nos ensina no texto que nós estamos lendo. O que o Senhor enfatiza de forma repetitiva é: não. Eu vos afirmo que não. E aqui eu quero fazer um pequeno adendo, né, que essa afirmação de Cristo não nega o fato de que existe na administração de Deus, na sua soberania, uma punição pelo pecado. Mas ela enfatiza que nem todo infortúnio, nem toda catástrofe natural, nem toda dificuldade é uma punição. Esse é o ponto. Jó, por exemplo, o sofrimento de Jó não foi resultado de pecados pessoais, sim de um propósito divino maior. Deus tinha um propósito naquilo. Em Mateus 5,45, Deus fala que, a palavra de Deus diz que Deus faz chover sobre justos e injustos, mostrando que eventos naturais não são necessariamente uma punição. É um fato notório nas Escrituras que todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. Fomos concebidos em pecado, Salmo 51, versículo 1. O que esses textos nos mostram é que não devemos olhar para o sofrimento dos outros como se fossem mais pecadores do que nós. Pelo contrário, devemos reconhecer que todos nós precisamos de arrependimento. Pecamos por palavras, atitudes, pensamentos. Muitas das vezes pecamos por omissão. A verdadeira condenação vem sobre aqueles que vivem sem arrependimento. Essa é a chave.
independente da sua qualidade de vida, da causa da sua morte ou da sua posição social, viver uma vida sem se arrepender é o que vai causar a verdadeira morte. Romanos 11:32 diz que Deus encerrou todos debaixo da mesma desobediência, com o propósito de usar de misericórdia, da mesma misericórdia para com todos. O Senhor nos diz: se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E a ideia do texto aqui é bem simples. Todos estão errados, logo todos precisam se arrepender. O arrependimento é o caminho para a vida. É a graça de Deus. A graça de Deus é o que torna essa jornada possível. A graça de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu realmente entendo toda a indignação, toda a revolta que sobe ao nosso coração quando nós olhamos o mundo da forma que está. Mas precisamos entender que, por mais que estejamos indignados com a violência, com a depravação, com a imoralidade, com a corrupção que existe no mundo, nós precisamos entender que não somos chamados para clamar pela destruição do mundo. Somos chamados a clamar a Deus para que o mundo seja conduzido ao arrependimento, para que a humanidade abra os seus olhos e reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se arrependa e viva. Esse é o ponto. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz o seguinte: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Amados, temos a incumbência de orar não pelo castigo dos infiéis, dos quais devemos sempre nos lembrar que nós também já fomos contados com os infiéis. Lembrar que nós também já estivemos nesse lugar. Mas para que todos possam ser libertos, essa deve ser a nossa oração. Para que todos tenham a mesma oportunidade que nós tivemos um dia. Quantos lugares ermos nós visitamos? Quantas atitudes erradas nós já tivemos? E nos alegramos quando fomos agraciados com a graça. Mas ao longo da caminhada, às vezes nós nos esquecemos disso. Somos tão duros com os outros, não é? Eu me lembro de uma irmã, assim que muitos anos atrás, que eu achava estranho a oração dela, e ela orava mais ou menos assim, né? Senhor! Que eu vou trocar o nome do esposo, né? Mas ela falou: Senhor, despedaça o José Antônio, Senhor, quebra ele em pedacinhos. Ó Jeová, faça descer fogo do céu sobre o José Antônio para que ele veja, Senhor. Ó Senhor, passa o carro em cima do José Antônio. Eu ficava pensando assim: será que isso seria uma oração que Cristo nos ensinaria? Porque quando nós vemos, por exemplo, Mateus 5, versículos 43 ao 44, a palavra de Deus diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que está nos céus. E
caso de ainda haver alguma dúvida com relação ao entendimento desse versículo, basta nós olharmos para o exemplo de Cristo. Ele não apenas ensinou, mas ele viveu essa verdade. Ele amou aqueles que se fizeram seus inimigos, abençoou os que o maldiciam, fez o bem aos que o odiavam e orou por aqueles que o maltrataram e perseguiram. Assim como acontece nos nossos dias, alguns discípulos também demonstraram uma atitude precipitada e condenatória diante da rejeição, por exemplo, dos samaritanos. Acho que todos lembram dessa passagem. No entanto, eles foram prontamente repreendidos por Cristo. E o Senhor os advertiu sobre qual espírito que eles estavam manifestando naquele momento. Em Lucas 9, 51 ou 55, onde nós lemos que e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus para eles, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito. Parafraseando o que está em Lucas 12, versículo 56, será que não conseguimos discernir o tempo em que vivemos? Será que não conseguimos compreender? Fomos clamar por fogo do céu. Será que ninguém da nossa parentela, da nossa família, pessoas que nós amamos, será que não seria o caso de que eles também fossem consumidos por esse fogo? Ou será que fogo só deve consumir o filho do vizinho? O amigo do outro que mora do lado? É um caso para nós pensarmos. Não seria o caso de cairmos no erro do credor incompassivo que se alegrou com o perdão que ele recebeu, mas foi incapaz de oferecer a mesma compaixão e misericórdia ao seu semelhante, como diz o texto lá de Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35? No versículo 33 desse texto, nós lemos: servo, o senhor desse servo, prendendo ele, dizendo: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores. Nós já estamos chegando no final, irmãos. É uma reflexão curta, mas eu gostaria de terminar essa meditação falando com os dois tipos de público que nós temos: os de dentro e os de fora. Para você que já se encontra na presença de Deus, eu quero te pedir que se lembre de onde Deus te tirou. Se lembre de quantas vezes você se recusou a ouvir a voz de Deus e quanta misericórdia e benignidade Ele teve da sua vida para te resgatar e te trazer para a presença dEle. Quando você se lembrar disso, eu quero que você dobre os seus joelhos e peça a Deus para que essa mesma misericórdia seja aplicada sobre a vida daqueles que estão hoje, da mesma forma que você está ouvindo. Para você, meu querido, que se encontra longe da presença de Deus, eu quero pedir a ti que ouça a palavra do Senhor quando Ele diz, no verso 5, na parte B do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, que nós lemos hoje, quando Ele diz: mas se não se arrepender, todos igualmente perecerão.
A morte é de longe a maior tragédia da vida. O ser humano batalha, constrói casa, faz uma carreira, junta dinheiro, para tudo, e quando ele menos espera, ele morre. Mas se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, então você já não precisa temer a tragédia da morte. Porque no momento em que você faz isso, automaticamente você vai ter passado da morte para a vida eterna com Cristo Jesus. Pense nisso, meus irmãos. Tenham todos um bom domingo na presença de Deus. Amém.